Tenho um programa que vai te ajudar. Vamos supor que você tem uma empresa que fatura 50 milhões por ano. Eu olho para a sua empresa, de repente eu vejo um gap que coloca 5 milhões no seu bolso. Eu posso fazer para você uma oferta de R$1 milhão. Porque eu sei como colocar 5 milhões no seu bolso. Não é sobre o tempo que eu vou levar, não é sobre o trabalho que isso vai me dar. O resultado que você vai conseguir gerar. É o que você consegue gerar para aquela pessoa. Se eu olho e falo assim, nossa, eu sei resolver e eu sei pôr 5 milhões no bolso desse cara, eu posso chegar e pode ser uma coisa simples para mim. Mas ao invés de chegar e ensinar tudo para ele nessa call, eu vou chegar para ele e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 meses. Eu quero colocar 1 milhão no seu bolso. Mas vamos fazer o seguinte, você me paga o primeiro... Eu quero colocar 1 milhão no seu bolso. Você me paga o primeiro mês. Se em 3 meses você sentir que não tá valendo a pena, você não precisa me pagar mais não. O contrato é de 12 meses, mas se em 3 meses você sentir que não tá valendo a pena, depois de 3 meses você pode cancelar. Então, eu tô colocando o meu na reta, mas é porque eu sei. Na hora que der o primeiro, segundo mês lá, lembra que eu falei que eu ia colocar 5 mil? Na hora que der o primeiro mês, eu já pus 1 milhão no bolso do cara, o cara fala, não, continua, pelo amor de Deus. O que você pensa em fazer disso tudo que nós batemos papo aqui? Eu tô com alguns clientes com possibilidade que alguns clientes não, na verdade são para prospectar, que eu vi um padrão mais próximo disso, porque é realmente desafiador encontrar tatuador nesse ponto. Mas os que estão aparecendo, eu fiz uma lista para me pensar uma forma de bolar a apresentação e começar a prospectar essa galera. Realmente criar coragem de entrar num fluxo de receber os primeiros não. Que assim como a comunidade, eu acho que o que mais fez diferença o pequeno resultado que eu tive até agora foi encarar esses primeiros nãos. Porque às vezes é não, e chega o cara que está disposto. Então nessa mesma ótica, nesse novo nível, eu acredito que eu vou ser rejeitado algumas vezes, mas vai chegar o cara certo. Se o cara falar não, aí sim você oferece a pedra pequena, que é a comunidade. Cara, não quer... então vamos dar um primeiro passo junto? Vamos começar junto aqui no primeiro, que é a comunidade, que custa quanto? Eu tô pensando em estruturar um preço menor. Eu comecei com R$200 e fui aumentando. Hoje o ticket dela é R$ 997,85. Já vendi alguns de R$ 997,85 e trabalho com desconto no X1, no 1 a 1 ali. Se eu ver que a única objeção é grana, eu dou um jeito ali de fazer uma oferta pro cara. Mas o ticket dela mesmo é esse, R$ 997,85. 987,85, aí você faz a oferta. Então não tem como investir nos R$2.000. Cara, o que você acha de dar um primeiro passo? Para trazer isso, para o seu time já começar a aplicar, para você aplicar, ter já os primeiros resultados, depois a gente conversa. Até para você conhecer, acho que seria legal. E de repente algumas pessoas vão dar. Só que percebe, a primeira oferta foi de R$2.000. Então a outra, eu vou trazer um exemplo simples. Quando eu chego e eu ofereço o Prime primeiro para alguém, e depois a pessoa conhece a comunidade fica muito mais barata na cabeça da pessoa. Sim. Se eu fizer a oferta de forma estruturada. E o cara que chega e é o padrão, por exemplo, ele não é o padrão de pagar esses 24 mil, esses 2.000 mensal. Eu nem ofereço esse para ele. Eu não ofereço. Não. Aí eu vou na comunidade. Você tem que, você não negocia com o seu bolso, você negocia com o bolso do seu cliente e com a realidade dele. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho um programa que vai te ajudar. Vamos supor que você tem uma empresa que fatura 50 milhões por ano. Eu olho para a sua empresa, de repente eu vejo um gap que coloca 5 milhões no seu bolso. Eu posso fazer para você uma oferta de R$1 milhão. Porque eu sei como colocar 5 milhões no seu bolso. Não é sobre o tempo que eu vou levar, não é sobre o trabalho que isso vai me dar. O resultado que você vai conseguir gerar. É o que você consegue gerar para aquela pessoa. Se eu olho e falo assim, nossa, eu sei resolver e eu sei pôr 5 milhões no bolso desse cara, eu posso chegar e pode ser uma coisa simples para mim. Mas ao invés de chegar e ensinar tudo para ele nessa call, eu vou chegar para ele e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 meses.
eu quero colocar 1 milhão no seu bolso. Vamos fazer 3 meses. Você vai me pagar, vamos colocar 1 milhão, se eu dividir por 12 dá quanto? Dá 80 mil? Quanto que dá? Calculadora. 100 dividido por 12. Dá 83 mil. 83.300. Então, você vai me pagar 83 mil por mês. Mas vamos fazer o seguinte. Você me paga o primeiro... Eu quero colocar 1 milhão no seu bolso. Você me paga o primeiro mês. Se em 3 meses você sentir que não está valendo a pena, você não precisa me pagar mais não. O contrato é de 12 meses, mas se em 3 meses você sentir que não está valendo a pena, depois de 3 meses você pode cancelar. Então, eu estou colocando o meu na reta, mas é porque eu sei. Na hora que der o primeiro, segundo mês lá, lembra que eu falei que eu ia colocar 5 mil? Na hora que der o primeiro mês, eu já pus 1 milhão no bolso do cara, o cara fala, não, continua, pelo amor de Deus. Ele já entendeu, tá pago. Não tem... como que eu faço? Eu dei o exemplo do 1 milhão, mas pensa cada um dentro da sua realidade. Pode ser que o cara vai estar te pagando R$100. Como que eu faço ele sentir, valeu esses R$100? Trazer essa percepção de valor o mais rápido que eu puder. E ali, o que é mais fácil? É muito interessante. É aquele cliente que eu consigo, com menor esforço, fazer ele ter resultado, tende a ser muito mais fácil de ajudar ele. Então, por isso que é esse ponto do posicionamento. Posicionamento também é dizer não para um monte de gente. Se pegasse a Rolex, ela tem um posicionamento. Se ela está dizendo não para um monte de gente. Quanta gente não queria um Rolex, mas não consegue comprar um Rolex? Aí ela pode abrir uma segunda empresa que tem outro produto, mas o Rolex é para quem tem um padrão diferente. E não estou dizendo que você tem que ser o Rolex, estou dizendo que ali ele consegue uma margem de lucro maior. Sim. Quanto que custa, tecnicamente, para fazer um Rolex? Cara, não deve ser R$500. Não justifica. Não justifica ser um negócio de 50, 100 mil, 200, 300 mil. Se for pensar fisicamente as coisas ali, não é o material que vai ser excepcional a ponto de valor. Mas entender, para aquele cliente que está comprando, ele não está comprando um relógio, cara. Você acha que ele está comprando um Rolex para olhar a hora? Está comprando pelo status de uma ter joia. Ele está comprando porque ele acha que para ele... e tem esse cara. Existe esse cara que quer e que vai olhar para você e falar, eu quero alguém para fazer isso aqui dentro da empresa que para mim vale a pena ter alguém que faz isso aqui dentro da empresa. Eu vou trazer um exemplo agora, que é um exemplo real. Estou fazendo uma oferta para uma empresa onde eu vou cobrar um ticket mensal de R$32 mil. O que acontece? Eu tenho que olhar e pensar, como que eu coloco 1 milhão a mais no bolso desse cara? Para ele olhar e falar assim, nossa, foi barato demais. Porque se eu não pensar assim, vai ficar caro para ele. É uma oferta, se for olhar só pelo número. E outra, quando eu olho, eu acredito tanto que essa oferta. Eu falo, cara, vamos fazer 3 meses aqui. Se não gostar, você não precisa fechar o anual, não. Mas se gostar, você fecha o ano comigo. Mas aí eu vou com fome de fazer aquela empresa colocar 1 milhão no bolso no primeiro mês, se eu conseguir. Então é bom para ele e bom para mim. Então, tem que ser desse jeito para dar certo. Né? Esse é o jogo do mercado. Colocando isso é bonito demais. Quem não joga esse jogo é só coisa governamental. Você pode não pensar em gerar lucro. Então, não pensar em solucionar um problema real, gerar valor. Colocando... E pensa, o que você pode entregar para esse cara que vai fazer ele sentir tá pago? Na primeira semana ali. E às vezes é ter uma coisa quase que personalizada e ter um ticket até maior, dependendo. Colocando, o que você pensa fazer aqui, os próximos passos? Eu acho que um desafio que já vem bastante tempo e eu tenho empurrado para frente é criar uma apresentação clara do que eu vou agregar, porque aí eu acho que eu vou ter muito mais confiança de fazer essa oferta, porque eu sei do desafio de chegar a esse cliente ideal, mas mesmo que chegue o mais pronto possível, talvez eu não tenha essa confiança.
Então eu acho que o primeiro passo é ter essa clareza do que eu vou entregar, de causar essa percepção do tá pago e como que eu vou fazer essa venda, como que eu vou me apresentar. A Cal, por exemplo, eu acho que faz diferença o ambiente, a aparência, eu quero conseguir melhorar isso e a questão de uma apresentação visual mesmo, para ele ver os slides, para ficar mais fácil dele realmente entender o que ele está contratando. E eu vou colocar aqui assim, começa fazendo os primeiros. O que eu faria? Mostraria concorrente, os pontos fortes que você vê dele, os pontos fracos. Você tem que mostrar que você fez um mergulho nele. É tipo assim, Marcos, olha aqui, ó. O que você pode melhorar? Aí vamos supor que fosse o Instagram. Você já traz ali o briefing. Olha isso daqui, isso aqui são os pontos de melhoria. Isso aqui é o que você já está fazendo, ó. Aí depois você mostra um concorrente. Isso aqui é um ponto de melhoria desse cara. O que ele já está fazendo, ó. O que nós vamos fazer? Aí você já traz um concorrente direto, tipo... Quanto mais ele conhecer o concorrente, melhor. Agendei com um tatuador. Eu faço uma pesquisa para entender na cidade dele. Quanto mais ele conhecer quem é o cara que você está apresentando, mais ele vai falar, esse cara realmente me conhece. Então esse cara não é mais qualquer um. Não é um cara que está querendo tomar meu dinheiro. É um cara que está querendo agregar valor. Ele tem que ter essa percepção. É alguém que de fato ele quer resolver meu problema. Ele não quer me vender só. Eu acredito que tem essa brecha e esse desafio. Não sei se é culpa do Sobral, o que aconteceu. É uma enxurrada de gestor de tráfego anunciando direto para tatuador. É muito, muito. Eu tenho visto muito. Então, mas você não está vendendo gestão de tráfego? Não, mas o que eles vendem é como se fosse mais agendamento. É vendendo marketing para tatuador. Então, você tem que mostrar o que você está diferente dessa galera. E se for alguma coisa... Por exemplo, essa galera faz análise de concorrente, mostra para ele, faz análise do perfil dele antes de vender, antes do cara pagar. Você já mostrou, cara, isso aqui, esses são os pontos de melhoria, eu estou olhando aqui com você, eu quero fazer esse plano. Uma vez por semana, vou sentar com o seu time, ou o que é que você vai entregar para ele? O gestor de tráfego não sabe nem que isso existe. É uma questão, eu acho que você até comentou isso um dia, que o gestor de tráfego ele faz o serviço minimamente bem feito, mas o que ele levaria para outra percepção de valor seria mostrar relatório, métrica, e às vezes a galera não entrega isso. Não consegue. Dá para você cobrar. Eu já tentei contratar pessoas só para trazer a métrica, que aí eu consigo trazer a métrica, só que aí eu não quero que seja... Eu falar, cara, vou te dar 2.000 por mês só para você trazer métrica. Um cara não consegue trazer. Eu falo, então ele não entendeu. Coisa simples. Tem empresa que... E 2.000, para muita empresa, só para trazer métrica é barato. Um exemplo, o financeiro de uma empresa, muitas vezes tem um cara, um BPO financeiro, que o trabalho dele está sendo ali olhar os relatórios financeiros, só isso. Dentro disso de métrica, eu ajudo alguns mentorados, eu não sei se cheguei a te falar, eu vendi umas mentorias aí com valor baixo e que vendi quase que a alma pro cara. Então dá muito trabalho, só que fica sendo um laboratório. Eu aproveito para estudar muito com esses caras. Eu analiso os insights do Instagram de uma forma legal. E como eu direciono muito a criação de conteúdo, a não ser que o cara já é muito foda, geralmente dá muito resultado de pouco tempo depois. E se eu incluísse, né, não sei se com a palavra tráfego, mas um funil que ele consiga fazer de social selling, stories estratégico para levantada de mão, isso aí dá para fazer. Isso gera valor. E a análise do conteúdo que a gente fez 10 conteúdos muito bem direcionados, posicionadinho. Não é os 10 conteúdos que vão dar certo, mas em um mês, 10 conteúdos, a gente acha 2 que vale a pena colocar e impulsionar para cair direto nesse funil, só para visita no perfil. Você pode vender, cara, é uma análise, vou montar o funil para você. Não é um gestão de tráfego de aperta botão, eu estou montando o funil estratégico aqui para o seu negócio, vou fazer uma análise do seu negócio, entender e montar um funil de vendas para você, trazer essa diferenciação.
Tem gente que vende sem tráfego pago, zero tráfego, só social selling. E fala, cara, quanto custa? Custa 2 mil por mês. Não, o do tráfego é porque eu acho assim, se implementar uma linha editorial estratégica, eventualmente vai ter conteúdo que vale a pena. E não impulsionar só para ir para o perfil, eu sei que sai muito barato. E aí implementa, o social selling acaba ficando mais fácil, né? Você tá jogando mais gente ali na boca do funil. E tem gente que se você fizer a mesma coisa que você está fazendo para você, essa pessoa vai ter 100 vezes mais resultado. Acredito. Porque essa pessoa talvez ela tá mais autoridade, mais posicionada e assim por diante. Então, por exemplo, já teve mentorados meus que eu ensinei a mesma coisa e ele teve muito mais resultado que eu. A coisa que eu tô fazendo. Por quê? Você estava ensinando. Porque ele estava mais pronto para ter aquele resultado. Porque ninguém começa agora. Tem gente que já tá... Faltava isso. Mas o ponto que ele tava avançado. Já tava... Eu vou trazer um exemplo. Tem empresa que eu entro que eu consigo aumentar o faturamento dela em 1 milhão e às vezes eu fazendo a mesma coisa na minha empresa eu não vou conseguir aumentar o faturamento em 1 milhão. Por quê? Porque aquela empresa já fatura mais. Então, se eu entro em uma empresa que está faturando 50 milhões e eu ajusto uma coisa, eu vou fazer ali, ó, coloquei 2 milhões a mais. Agora, talvez eu fazendo a mesma coisa na minha não vai dar. Legal essa visão também. Tinha, de certa forma, essa clareza, mas não dessa forma. E porque às vezes a gente se cobra. É aquele negócio. É importante você fazer aquilo que... pregar aquilo que você vive. Então, eu tô colocando aqui assim, cara, é uma coisa que eu faço, que eu tenho resultado. Não tô mentindo. Mas às vezes eu fazendo... É um exemplo claro, tem gente que trabalha dentro de uma empresa. E essa pessoa tá gerando resultado para aquela empresa. Se ela vai tentar fazer para ela mesma, ela não consegue talvez gerar aquele mesmo resultado. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para fazer mais um questionamento. Isso tudo que você foi falando, por mais desafiador que chega um ponto que me traz clareza e vai ficando inegável esse caminho. Mas teve uma hora que você falou, não tem confiança? Faz um pouco mais barato. Eu acredito que se for esse funil que eu estou falando, de monta um mapa de comunicação para a pessoa em cima dos diferenciais dela e o cliente. Direciono numa linha editorial. Tráfego só impulsionar para o perfil, de acordo com o que já der certo no orgânico. E social selling ele vai fazer, eu vou direcionar. Eu acredito que isso não fica pesado. Eu poderia fazer isso, a mesma coisa, só que abaixando o sarrafo, tipo 1.000 mensal, porque eu acho que eu daria conta de entregar. Pode, o que eu faria? Colocar, cara, ó, esse preço aqui custa 2 mil, mas a galera que tá fechando até o mês de maio tem uma oferta especial aqui da sua empresa, dá um nome para ela. Posso colocar uma meta, né? Eu quero fechar meus 10 primeiros clientes. Então vai ser. E aí eu uso isso de maneira genuína. Mano, os meus 10 primeiros clientes eu estou fazendo de 2 mil por 1.000. Faz sentido? Pronto. Esse pode ser uma meta verdadeira e coloca. Você está ancorando. E é um preço real que você quer chegar. Irado. De fazer. Por que valeu a pena esse bate-papo aqui? Sempre vale muito a pena trocar ideia com você. O desafio de conseguir olhar a mesma coisa que eu já olhei várias vezes, talvez pouca coisa de um ângulo diferente. Isso dá uma nova percepção, dá clareza do que a gente já está acertando, que às vezes é difícil também a gente reconhecer o que a gente já está fazendo. E valeu a pena por isso. Consegui ver de uma ótica diferente, uma nova percepção e cheio de vontade para vender esse primeiro contrato